Olá, bem-vindos ao Diversearte, nosso podcast quinzenal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Estelita. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre consciência negra e sobre o filme Selma, dirigido pela Ava DuVernay e produzido pela Oprah. Para quem já ouviu o nome da diretora e não está localizando, foi ela quem dirigiu o documentário A 13ª Ementa e a aclamadíssima série da Netflix do ano passado, Olhos que Condenam. A última também ela fez em parceria com a Oprah. Vamos traçar alguns paralelos entre o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, retratado no filme, e os movimentos de luta e resistência no Brasil. Então, o papo de hoje vai ser ótimo. A gente vai falar de Zumbi, de Conceição Evaristo, de Carolina Maria de Jesus, Racionais, só para citar alguns. E atendendo a pedidos, depois do sucesso do nosso episódio sobre Pantera Negra, nossa grande amiga, parceira na luta por uma sociedade mais consciente e mais inclusiva e sócia no Instituto Diversidade, está aqui conosco. Bem-vinda, Elisângela Machado. Obrigada, Edu. Obrigada por mais esse convite. Muito obrigada aí por essa introdução aí toda alegre e motivadora. Obrigada por estar aqui com você. E obrigado por aceitar o convite de retornar. E conta para os nossos ouvintes tudo o que você tem feito nesse último ano, porque tem sido um ano muito produtivo para você, não é? É um ano bastante produtivo em meio à pandemia, né, Edu? E é um ano de grandes desafios, né, de aprendizados, de mudanças e transições na vida pessoal e profissional. Eu acho que de mais salutar que eu tenho feito e que tem assim, me motivado bastante, me mobilizado bastante, é contribuir para uma sociedade mais equitativa, né? É escrever, gerar conteúdo sobre o movimento antirracista, contribuir para esse movimento, é contribuir também no Instituto Diversidade, na formação de agentes de transformações, é atuar de alguma forma bastante propositiva, é isso que tem me motivado nesse ano e em meio a essa pandemia. Que beleza, a gente ainda vai ver muita coisa, né? E você tem falado muito também, tem feito muitas palestras, muitos eventos. Conta um pouquinho dos próximos eventos, porque o nosso ouvinte pode se interessar e resolver participar também. É um projeto que vem por aí, na verdade a gente já está no finalzinho dele, né? A gente está entregando para a sociedade aquilo que ela nos dá e proporciona, né? Já que eu fui estudante, né, de universidades públicas e fui bolsista de mestrado, doutorado e pós-doutorado, a gente tem um compromisso altíssimo com a sociedade, eu me sinto nesse compromisso. Como estudante da área de transportes e das mobilidades, fui lendo muita literatura internacional e que falava sobre o estudo das mobilidades e que é um novo paradigma, e isso estudado por pesquisadores homens, brancos e europeus. E como geógrafa de formação e leitora das obras de Milton Santos, eu percebi que aquilo não fazia jus à obra dele. Então, eu propus na Universidade de Brasília um projeto de pesquisa, um projeto de iniciação científica com 5 estudantes, 5 bolsistas, em parceria com um amigo meu, Fernando Sobrinho, um aliado também na luta antirracista, e a gente desenvolveu um projeto ao longo do último ano com esses 5 alunos de fazer uma releitura das obras de Milton Santos. Nós fizemos a releitura de 12 obras desse autor, apontando quando e como ele falava sobre as mobilidades e quais as categorias de análise ele traz para contribuir com essa discussão e para esses estudos, como uma base de fundamentação teórica brasileira. Ele vai trabalhar muito essa questão das contradições, muito essa questão das desigualdades e como as mobilidades, ou elas influenciam, ou elas são influenciadas por esse ritmo do mundo, né? E quando chega a pandemia, ele nunca foi tão atual para a gente trabalhar, porque aí a gente percebe que quem tem condições de se mover ficou imóvel, e quem não tem condições financeiras para se mover foi quem mais se moveu e quem mais se contaminou também, que são as populações mais pobres, né? Então, a gente está oferecendo, junto com Diaspora Black, um mini curso
voltado aí para quem quer conhecer esse autor, para a comunidade negra, para quem não é negro, mas para que a gente possa conhecer sobre a obra de Milton Santos, sobre esse geógrafo, né, que foi o maior geógrafo da área de geografia urbana desse país e reconhecido por universidades francesas e pelo próprio governo brasileiro e aclamado em toda a comunidade acadêmica da geografia. Então, eu acredito que esse é um tributo, né, à memória dele, porque ele faleceu em 2001, e é a minha contribuição enquanto mulher acadêmica, negra, estudar um outro autor negro e apontar quais são as contribuições dele para o estudo das mobilidades no Brasil e contribuir com esse movimento decolonial, que é de uma produção autenticamente ou genuinamente brasileira, para a gente também estudar os nossos problemas, as nossas questões e, a partir disso, formular conceitos, definições e teorias. Que maravilha, Elisângela. Eu já estou inscrito, né? E Eu você é sei. o aluno mais novato de todos, que eu não conheço nada da obra do Milton Santos, mas eu li lá que era um curso introdutório, eu falei, não, tudo bem, posso ir. É introdutório, sim, a gente vai dar toda a base, porque, como você, muitas pessoas que estão escrevendo também não conhecem, a ideia é essa, é Que legal. popularizar a academia, é popularizar a obra de autores negros, essa é a ideia. Que fantástico. O que o Dia da Consciência Negra representa? O que é essa tal dessa consciência negra e por que o dia de 20 de novembro em vez do 13 de maio? Pode ser que alguns dos nossos ouvintes não saibam como surgiu esse dia 20 de novembro e por que ele é importante e por que ele é muito diferente do 13 de maio. Primeiro, eu acho que essa diferença, né, 13 de maio e 20 de novembro, né? O 13 de maio ele reporta a assinatura da lei da abolição, que acabou com a escravatura no Brasil e representa um movimento não negro, representa um movimento branco das elites que perceberam que aquela relação de trabalho não mais fazia sentido para o Brasil. E a princesa Isabel é a pessoa que é mencionada e, de alguma forma, cultuada por ter assinado essa lei, e não existe um protagonismo negro. Um outro detalhe também dessa data, do 13 de maio, é que houve sim a assinatura da abolição da escravatura, mas não houve um amparo social, um projeto político para que as pessoas negras tivessem acesso à escolarização, a trabalho, moradia e condições dignas de vida, principalmente de saúde. Em contrapartida, um movimento poético e um movimento político no Rio Grande do Sul propôs uma nova data. E essa data ela partiu de um sarau de poesias, da reunião de pessoas que gostavam de poesia e de literatura, e foi proposta a data do 20 de novembro por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Ele que representa um grande herói, uma pessoa que lutou para a liberdade das pessoas negras no estado de Alagoas, na região da Serra da Barriga, que hoje é um destino turístico brasileiro. Essa data ela é bastante emblemática para nós negros no Brasil, que é para a gente continuar essa resistência para a nossa existência. Eu gosto muito dessas duas palavras, porque reexistir, a gente continuar resistindo e existindo na sociedade brasileira. É uma data de resistência para a gente lembrar das nossas lutas, das nossas conquistas, dos valores que a gente tem, tanto culturais, quanto políticos, quanto sociais, para que a gente se lembre de não interromper nossa luta. É interessante isso porque, óbvio, eu aprendi na escola sobre Quilombo de Palmares, mas não é colocada muita ênfase, né, na nossa educação, não é uma educação, o sistema formal de educação, né, que realmente trabalha essa consciência negra, que fale sobre a realidade dos povos negros. E é interessante porque eu só assistindo aquele Guerras do Brasil que eu descobri que o Quilombo do Palmares existiu por 130 anos. Eu não tinha ideia que era um quilombo que tinha resistido por tanto tempo e chegado a abrigar tanta gente, né? Mais de 25 mil pessoas em alguns momentos, né? Uhum. Como é que é isso, né? Como é que foi a sua experiência e como é que você vê essa consciência negra surgindo em um contexto em que
na área de educação, o ensino da história muitas vezes não contempla muito da realidade das pessoas negras no Brasil. Como é que se desenvolve essa consciência? Você diz nas pessoas negras ou nas pessoas brancas, Du? Nos dois. Nos dois, nos Nos dois. dois. Ah, que bacana, Du. Boa essa pergunta, porque são dois movimentos, né, Du? Primeiro que a pessoa negra, ela precisa se ver negra, né? Se entender como uma pessoa negra e, nesse contexto, qual a identidade, quais são os valores culturais, quais são os valores sociais que ela tem, familiares, religiosos, e gostar disso, valorizar isso. Então, quando ela ascende nesse processo, que ela tem um certo nível de maturidade, ela se torna mais consciente, mas esse é um processo de construção ao longo da vida, que no caso de nós, pessoas negras, foi nos retirado antes mesmo da gente nascer, antes de chegar ao Brasil. Por exemplo, a gente não sabe quem são os nossos bisavós, quais são as nossas origens, né? Dificilmente eu vou ter dupla cidadania, porque eu não sei de onde vieram meus antepassados. Então, quando há esse apagamento da nossa identidade, e tudo em nós é feio, a estética é feia, a cultura é feia, a religião é satanizada, as nossas músicas, né, que todas têm origens nos tambores africanos, elas são colocadas de forma pejorativa para a sociedade, não se vê o valor musical, ou de alguma forma ele é minorizado e desprezado. Você não constrói uma consciência, você é apagado, né? Você não existe e você incorpora uma outra que muitas vezes você não tem identidade. Então, quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Então, tornar-se negro, tomar consciência dessa pretitude, vamos colocar assim, ou dessa negritude, ela é um processo que ele precisa ser retomado e ele deveria acontecer nas famílias. Quando ele não acontece nas famílias, ele acontece em grupos sociais bastante restritos e fechados, que geralmente não tem a participação de pessoas brancas, e aí você vai tomando consciência racial e que você é colocado como um ser diferente na sociedade, e por ser esse ser diferente, você decide resistentemente, como o Zumbi fez, 130 anos, resistir e existir com todas as suas expressões. Então, a gente está num momento muito importante para a comunidade negra de retomada desse valor, de quem nós somos, os nossos cabelos não serem alisados, ou quem não quiser, né, não entrar na síndrome da Rapunzel, de ter cabelos grandes, de colocar aplique, usar seu cabelo curto, ou até não ter o teu direito de não ter cabelo também. É uma conquista recente, né, nos últimos 5 anos que as mulheres brasileiras vêm tomando consciência de qual é o seu cabelo, como ela quer usar seu cabelo e o direito de escolha. E a mesma coisa para o homem negro, até a dança para o homem negro e como isso contribui para a afetividade do homem negro, né, para eliminar a masculinidade tóxica. Já quando a gente fala de uma consciência, né, no universo branco, a gente está falando principalmente de reconhecer o valor do outro, conhecer a história e os modos de vida do outro, né? Uhum. E se não gostar, respeitar. É isso, né? Tomar consciência de quem é o outro, saber que ele é um sujeito de direito como qualquer um e promover a equidade. Eu acho que para brancos ela vai nessa direção, entre brancos e negros, é uma sociedade na qual a gente não precisa esconder quem nós somos, porque outras pessoas não aceitam quem a gente é e da forma como a gente vive. E os dois juntos promoverem uma sociedade mais equitativa. Eu gosto de falar equitativa em vez de igualitária, porque quando você promove a igualdade, nem sempre você promove todo mundo e todos partem da mesma linha, né? E não vão chegar na mesma linha de chegada. Quando você promove a equidade, você dá condições para que todos sigam juntos e alinhados. Temos um caminho aí, né? Mas é muito interessante, especialmente essa explanação que você fez sobre essa descoberta da consciência negra na família, nos grupos. É muito interessante tudo isso. Lembramos para os nossos ouvintes também que se você gostou desse episódio e quer sugerir filmes ou séries para os próximos episódios, segue a gente lá no Instagram, @diverseartepodcast, ou nos nossos perfis pessoais, @vanferreiralemos, que não está aqui com a gente hoje e que vai estar no próximo episódio conosco,
e @edu.estelita e deixe uma mensagem. O filme Selma retraça a marcha de Selma para Montgomery, no Alabama, comandada pelo reverendo Martin Luther King Jr. e outras lideranças do movimento pelos direitos civis de negros nos Estados Unidos. Os dias que antecedem a marcha ficaram gravados na história do país como essenciais para a conquista por pessoas negras do direito ao voto em 1965. E o filme, Elisângela, né, ele começa com 3 cenas que são um soco no estômago, né? 3 cenas muito impactantes. Na primeira, a gente vê 4 meninas negras descendo as escadas de uma igreja pouco antes de uma bomba explodir nesse local. Na segunda, a gente vê uma senhora negra, que, se não me engano, era a própria Oprah que estava interpretando nessa cena. Ela entrega a documentação para a obtenção do título de eleitor dela, e esse título é negado de uma forma totalmente injustificada por um burocrata da prefeitura. E aí, na terceira cena, o Martin Luther King ele é recebido para conversar com o presidente da República, o Lyndon Johnson, que se apresentava como um aliado do movimento pelos direitos civis. E nessa cena eles debatem os próximos passos na conquista de direitos. O Martin Luther King ele pede o apoio ao presidente para que pessoas negras obtenham o direito ao voto, para que assassinos como os que colocaram a bomba na igreja não continuem a ser protegidos por um sistema, tanto legislativo como judiciário, composto exclusivamente por pessoas brancas. Lembrando que nos Estados Unidos, até os júris, as pessoas precisavam ter o título de eleitor para poder atuar como jurados. Então, até os jurados eram brancos. Já o presidente, ele tenta convencê-lo de que mais importante, mais factível, era passar um pacote de medidas de guerra à pobreza. Para mim, essas 2 primeiras cenas, elas culminam nessa terceira cena como os argumentos visuais e viscerais do raciocínio do Luther King. O voto representa maior autonomia sobre o próprio destino, representa maior protagonismo para combater violências institucionais e estruturais. Já a guerra à pobreza é a migalha, o assistencialismo, a manutenção de um sistema desigual e o desejo dos poderosos de deslocar esse debate sobre raça sempre para um debate sobre classe. E aí, quando se desloca, se invisibiliza todas as questões relativas à raça. E eu me lembro que até pouco tempo não fazia parte do discurso do mainstream essa expressão racismo estrutural. Hoje em dia ela está cada vez mais difundida nas universidades, na mídia, nas redes sociais. É correto a gente dizer que a política brasileira, após a redemocratização, seguiu por caminhos que são um pouco similares a esse proposto pelo Lyndon Johnson, caminho que esvaziava as demandas dos movimentos negros por meio de medidas que visavam reduzir a desigualdade de classe, como se já fosse um dado que a gente vivesse numa democracia racial? Nossa, excelente pergunta, Du. Esse pacote de combate à pobreza aqui no Brasil, ele segue essa mesma tônica, esse mesmo princípio utilizado nos Estados Unidos. E eu costumo salientar que ele tem 3 eixos, né? O controle das drogas, o auxílio financeiro, né, por meio de bolsas, e o aumento da repressão social da polícia. Então, se a gente for perceber como isso acontece nos Estados Unidos, a gente vai ver da mesma forma aqui no Brasil. Se nos Estados Unidos você tem, por exemplo, para mostrar essa repressão, o filme 13ª Emenda, que é da mesma, né, diretora de Selma, aqui no Brasil a gente vai ver no Tropa de Elite, né, a mesma forma de repressão dentro das favelas, ou então Cidade de Deus, né, a gente vai ver reproduzido. E o que é interessante, que nos Estados Unidos, né, o que você traz, o que você retrata, você está falando da década de 60, né, em 1960. A gente chega em 2020 falando do mesmo contexto, do mesmo estratagema político, né, de combate à pobreza, esse discurso. Então, a gente vê a reprodução, né, de um padrão que vai reduzir oportunidades da população, alçar a educação, principalmente no curto e no médio prazo, né? No Brasil, a gente teve os recursos da educação congelados por 20 anos, né? A quantidade de recursos que é destinada a investimento à educação.
a gente tem uma redução, uma perca do poder de compra sistemático, né, aumentando aí a diferença entre os mais ricos e mais pobres e lançando várias pessoas abaixo da linha de pobreza. Nós vamos perceber o desemprego, ele aumenta. É interessante que aumenta o desemprego, mas aumenta o empreendedorismo. E quando a gente vai lá nos dados do empreendedorismo, né, que são as pessoas que se cadastram como microempreendedor individual, como ME, a gente vai perceber que as pessoas pretas elas só aumentam nessa categoria. E aí eu pergunto, a gente está aumentando o empreendedorismo ou a gente está aumentando a precarização do trabalho entre as pessoas de mais baixa renda? Outra é que a gente vai ver o aumento desse assistencialismo, né? Ele aumenta o assistencialismo como uma forma de garantir que aquele discurso de pobreza, né, ele vai garantir votos e vai levar à reeleição ou da pessoa que já está no poder ou que ele eleja seu sucessor. Então, a gente começa a perceber que, nesse movimento, a gente também tem o fortalecimento das milícias, o fortalecimento do tráfico de drogas. Isso vai acontecer justamente nas áreas e nas regiões onde mora a maioria da população negra, né? E vai favorecer o aliciamento dos nossos jovens pretos. Uma outra questão que o filme traz, que é esse fortalecimento dos movimentos sociais, que ocorre nos Estados Unidos, e quando esse movimento social, que era do Martin Luther King e também do Malcolm X, ele se fortalece, qual que é a principal estratagema do governo? E daí a gente vai ver o FBI, né, várias vezes ouvindo, vigiando as casas ou coagindo a família dessas lideranças. É que é para eles pararem, porque eles estão mobilizando tantas pessoas, eles estão se tornando tão fortes que começa, de alguma forma, a comprometer o discurso de alívio à pobreza, de políticas de pobreza. E no Brasil isso não vai ser diferente. Por quê? Assim como nos Estados Unidos, na década de 60, de 70 e principalmente na de 80, se acirraram, né, os movimentos sociais nos Estados Unidos, aqui no Brasil aconteceu e foi na década de 80. O que a gente vai perceber no Brasil? Que esses movimentos eles se fortalecem, principalmente na questão da moradia, na questão dos negros e na questão dos direitos humanos, e esses movimentos eles conseguem convergir, se fortalecer e eleger um primeiro presidente no Brasil aclamado pelos movimentos sociais. E quando esses movimentos sociais eles chegam ao poder com essa representação, o Estado aparelha, né, de profissionais que vieram dos movimentos sociais. Quando eu tiro as pessoas do movimento social e coloco no governo, eu não tinha sucessores preparados para esse movimento. Se eu não tinha, eu faço o quê? Eu, de alguma forma, eu tiro as forças dos movimentos sociais, porque quem está no governo não é movimento social, né? Se ele antes jogava pedra, agora ele é telhado de vidro. E quando a gente tem essa onda, essa virada ao conservadorismo no Brasil, principalmente com percas de direitos, né, tanto para negros quanto para a população LGBTQIA+, para a população com deficiência e principalmente para a população mais pobre, os movimentos ainda estão muito frágeis. E se eles estão muito frágeis, eu não tenho quem luta. Mas aí a gente começa a perceber que há um outro movimento surgindo. Eu vou falar, né, de repente um pouquinho mais à frente, que são os movimentos nas redes sociais, e que nessa pandemia eles vão ser intensificados e outras lideranças começam a surgir. Realmente, quando a gente para olhar, não é muito diferente, né? São dois países, uma relação com os conflitos raciais um pouco diferentes, né? Mas os equipamentos institucionais do governo e os recursos que eles utilizam são muito parecidos, né? Interessante isso. Eu já ouvi tantas vezes de pessoas brancas aquela frase: no Brasil, o real problema é discriminação de classe, não de raça. E o que eu gostaria de dizer para essas pessoas é que no Brasil os dois problemas coexistem, um não anula o outro, pelo contrário, um reforça o outro, né? É interessante você dizer isso, né, que um vai encadeando o outro, que esses dias conversando com uma amiga que está no Canadá, né, ali próximo aos Estados Unidos, e outros amigos também nos Estados Unidos, aqui a gente fala do racismo estrutural, e você fala que uma coisa leva a outra e vai encadeando, eles já não chamam de racismo estrutural, mas
na tradução literal eles chamam de racismo sistêmico. E é interessante que quando a gente, né, eu estudei teoria de sistemas para minha tese de doutorado, a teoria de sistema ela nos traz isso, né, que uma coisa está imbrincada na outra como uma engrenagem e uma vai movimentando a outra para que ela funcione e se estabeleça, né? Até encontrar estabilidade, o sistema consiga operar com entradas e saídas. E o que está saindo desse sistema é muita discriminação e muita desigualdade, né? Era só para complementar esse raciocínio que você fez aí. Interessante, né? Porque o sistêmico ele dá essa ideia de máquina, né? É realmente um maquinário, né? É uma rede, né, que se constrói. Tem uma outra metáfora que eu gosto muito, que é a da gaiola, né? Que você diz, não, bom, você fala lá para o passarinho, olha só, olha de perto a gaiola, você pode passar pelo lado do fio, é só um fiozinho de metal, né? Mas é construído de tal forma que quando você dá o passo para trás e olha para o fenômeno inteiro, você vê realmente que não tem muitas opções, não tem muito para onde aquele passarinho fugir, né? Então, eu acho bem interessante essas metáforas, né, de sistema de rede, de prisões que às vezes parecem só um fiapinho de metal que você poderia evitar, mas ele está estruturado de uma forma que realmente aprisiona, né, que dá menos oportunidades reais e concretas no mundo. Outra cena que me marcou muito no filme foram as imagens de arquivo da marcha. Eu até tinha comentado com você, né? E o filme mostra foto com criança, com muita música, né? Pessoal com os instrumentos musicais, e um espírito de comunidade muito intenso. E apesar da reivindicação ser bastante séria, essas imagens elas mostram a importância para a comunidade negra lá dos Estados Unidos de celebrar a vida e se fortalecer em comunidade apesar de todas as opressões. Você diria que essa celebração de vida e esse aquilombamento é uma característica da cultura negra no Brasil também? E pensar consciência negra também inclui pensar essa cultura negra e de periferia? Ah, total, que boa essa pergunta, Du. Total, porque é reconhecer que existem outras formas de vida, né? Eu cheguei até a anotar aqui sobre essa questão, né, que a periferia ela é potência, e quem diz isso é os Racionais MCs, morador de uma das maiores periferias no Brasil, que é a região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Então, a periferia, né, por mais que a gente, ao longo da história estrutural e sistêmica, a gente tenha construído essa sociedade preta e de baixa renda e visto a periferia como inculta ou de cultura inferior, a partir de alguns artistas, o olhar para a periferia e essa tomada de consciência, ela começa a vir de uma forma mais de potência. E quando a gente olha essa potência, a gente olha para as famílias negras, que a Ava traz de uma forma muito apropriada em todos os filmes que ela fez. A gente vai perceber que tem esse uso das fotos, uso de imagem, uso das pessoas no seu convívio social, na sua comunidade ou na intimidade do seu lar, né? Em coisas cotidianas, que são simples, mas são inatas do ser humano e que o negro também tem, e que muitos não têm foto, ou se tem, não mostram. Então, isso também é uma forma de tomada de consciência e de valorização dessa vida negra. E é interessante quando você fala isso, que por mais que seja um momento de dor ou de alegria, as famílias negras, as comunidades negras, elas celebram e elas estão juntas. Eu vivi uma cena muito interessante, que essa eu trago para a minha vida e olho para a minha família, né, e vejo isso sempre, que foi a primeira vez em que eu estive em Moçambique. E a pessoa que me ciceronou, que me recebeu, 10 dias depois, quando eu terminei minha visita ao país, ela cantou uma música para mim, que infelizmente eu não lembro, eu só lembro assim do som e da cena dela cantando. E ela me falou: Elisângela, essa música é para você, porque aqui em Moçambique, quando uma pessoa nasce, a família canta uma música para essa pessoa e essa música será cantada em todos os momentos da vida dela, seja nos momentos tristes, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos que ela ganhe, né, grandes compensações da vida ou grandes momentos de dor.
E isso marcou para mim. E se a gente for perceber, Du, tem uma coisa que é muito forte, né? Nas comunidades, eu vou colocar tribais, mas nas comunidades mais primitivas e na zona rural e nas comunidades indígenas e também nas negras, que é o cantar, que é o celebrar. E isso envolve o quê? Envolve acolher, né? Envolve despertar na outra pessoa um senso de pertencimento, de vivenciar com aquela pessoa, qual estado seja, né? E é muito uma noção de comungar. E isso eu vejo no Brasil, eu vejo na minha família, eu vi em Moçambique, né? Eu vi na Angola, eu vi na África do Sul e vi nas comunidades indígenas aqui do Brasil. E quando a gente fala também, a gente falou de Zumbi dos Palmares, né? Ele tinha essa coisa também do celebrar. E tem mais uma coisa, que é o da união, né? Que é o de promover esse aquilombamento. Né? Então, você vive em comunidade, você está junto com pessoas, vocês estão em todos os momentos juntos, a gente se apoia. Então, como é que a gente traduz isso? Né? Tem o aquilombamento, tem o terreiro, tem o quintal das casas, né? Tem os cortiços, tinham as senzalas, né? Tem a tribo e tem as rodas de samba, por exemplo, as rodas de samba do Rio de Janeiro, que tem a Organização do expressão lá. carnaval também, né? Que A é, organização do carnaval, nossa, que é comunitária e é é uma comunidade. celebração, né? No Rio é muito marcante isso, né? As pessoas ficam meses organizando o carnaval do ano que vem, né? Acaba o carnaval, já está começando a organizar e planejar o do ano seguinte, né? É muito Mas é muito interessante. nesse espírito, né? De É, estar juntos, de estar conversando, de estar na roda, cantando, sorrindo, comendo, né? E celebrando a união, o convívio. é. Então, não seria diferente numa marcha, né? Então, o que eu, assim, da minha vivência, da minha observação, isso é uma característica do afrodescendente e que a gente vê se reproduzindo em vários contextos, né? E esse que você bem trouxe da marcha é mais um momento que a gente consegue observar esse convívio, né? Esse convívio em comunidade. Eu tive a oportunidade no ano passado de ver a Angela Davis no Ibirapuera, né? E é isso, eu acho que foi porque eu tinha ido nesse evento, fui tão tocado por essas imagens no filme. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Era uma multidão de pessoas negras, alguns aliados, pessoas de todas as idades, mas muitos e muitos jovens, com essa mesma energia da marcha de 50 anos atrás, né? E é uma energia de resistência organizada, politizada, que ao mesmo tempo tem esse lado, né, da comunidade, do estar junto, de estar vivenciando as coisas juntas e estar compartilhando e estar numa mesma frequência de onda, né, numa ressonância. E foi muito emocionante para mim, porque eu acho realmente que se a história fosse toda invertida e fosse a marcha das pessoas brancas pelo direito ao voto, eu acho que as fotos seriam completamente diferentes, né? Eu acho que seria uma coisa bem mais sem graça, bem mais séria, bem menos desse espírito de comunhão. E é interessante, porque você comentou, eu nem tinha noção de que isso era um movimento de colocar essas imagens de arquivo no meio dos filmes fosse um movimento intencional e recorrente na produção cultural de cinema lá dos Estados Unidos. É algo que as pessoas têm feito nos filmes, é isso? Isso. E é uma característica de todos os filmes da Ava e também do Spike Lee. Eles sempre colocam fotos ao final, ou então eles têm enquadramentos, né? Mas o Spike Lee ele tem enquadramentos de vidas cotidianas, de cenas cotidianas que às vezes ficam até paradinhas e sem som. Ele tem uma luz bonita, ele tem uma cor e um enquadramento perfeito daquela cena cotidiana. Então, é um movimento, sim, e nesses dois diretores, né, a Ava e no Spike Lee, o uso desse recurso é bastante recorrente e que faz parte, né, de um movimento de resistência, de De consciência, né, consciência. de consciência e de valorização das vidas pretas, né, vidas pretas importam. E, de novo, né, eu volto nessa questão da resistência, dessa resistência política organizada,
estratégica. E eu acho que isso também foi outra coisa que me marcou no filme, que mostrou como esse movimento teve naquela época uma capacidade de articular com diferentes organizações, com perspectivas e visões de como conquistar o direito civil bem diferentes umas das outras, né? Então você tem até uma cena de uma conversa do Martin Luther King com Malcolm X, mas tem também do Martin Luther King com as lideranças universitárias da cidade que já estavam organizando uma série de manifestações quando ele chegou. O filme ele mostra esse esforço da comunidade lá nos Estados Unidos de mostrar e de realmente trazer a evidência de quem são esses líderes negros, esses ídolos negros. E quem são essas pessoas no Brasil? Quem são os nossos ídolos negros? Quem são os grandes revolucionários negros? Eu vou primeiro pontuar essa questão, a primeira parte da sua pergunta, sabe? Contextualização da sua pergunta. O quanto são importantes essas organizações, e a gente não pode esquecer do papel da igreja, porque o Martin Luther King, ele era um grande lutador porque ele era um reverendo também, né? Uhum. E sendo a pessoa que ele era, a liderança que ele, com a palavra e com a excelente articulação de ideias que ele tinha, ele conseguiu mobilizar as massas sem forças. Então, isso mostra também, principalmente no momento em que nós vivemos hoje, né, em que a gente passou por um processo de separação e bastante dicotômico de ideias entre as pessoas, do quanto o diálogo é importante, do quanto que o conhecimento é importante, né, que é algo que a gente tem sempre refletido e colocado em prática no Instituto Diversidade, que é o de produzir conhecimento para, a partir dele, promover a transformação, né? E eu tenho como ídolo Martin Luther King nessa esfera, eu e um dos meus filhos, os dois, a gente acaba conversando muito, nós três, porque qual era a forma que ele construía esse diálogo dele, né? De que forma ele fazia? Eu vou só colocar um outro tempero ainda nessa sua contextualização, que é uma peça de teatro com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, eles fazem a partir do último discurso de Martin Luther King, e que no filme ele é uma parte pequenininha, mas se você lê aquele discurso todo, é um discurso de uma potência, porque é quando ele propõe uma chave de virada muito importante, né? Que no Brasil a gente entra nesse movimento agora, recentemente, que aqui chama Black Money, que é pessoas pretas comprando de pessoas pretas, e ele faz todo um discurso voltado para isso. Não é à toa que ele morreu, né? Foi assassinado logo na sequência. E ainda continuando nisso, na peça do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, eles introduzem a peça, ainda antes de entrarem no palco, dando as boas-vindas para quem ainda está entrando no teatro. Pelo menos no dia em que eu vi, eles fizeram a seguinte pergunta: como que as pessoas afetam? E eu fico olhando, né, não só para Martin Luther King, mas uma outra pessoa que tem como ídolo, que é a Carolina Maria de Jesus, e daqui a pouquinho eu explico porque ela é por que eu a idolatro. Como é que essa pessoa, 60 anos depois, ainda nos afeta? Como que essas pessoas construíram um discurso, uma conduta tão potente e que são capazes de transformar e que são transformadoras? Qual é o tipo de afeto? E aí a gente pergunta para as pessoas, Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né? Como você tem afetado a vida das pessoas? Olha o compromisso disso, né, Du? Eu fiquei muito emocionada, sabe, conversando com a minha colega que tinha ido comigo. Eu falei, como eu tenho afetado de fato a vida das pessoas? É um compromisso, né? Martin Luther King, quando fez aquele discurso, e por todo o movimento que fez, pelos discursos que propôs, pelo ativismo social que ele tinha, né? Pelo advocacy que ele fez aquele governo. E aí a gente pode lembrar também de Marielle, né? Ele tinha a impressão que ele iria nos afetar, eu e a você aqui neste momento, conversando sobre ele, que ele nos afetaria? Provavelmente não. Ele tinha um ideal, ele tinha um princípio, né? E aí, se a gente for entrar e voltar para os ídolos, né? Quem são os ídolos brasileiros, eu vou começar falando principalmente quem é que nós tínhamos como referência se a gente não tinha representatividade. Então, nossos ídolos, nem sempre eles morreram de overdose, né? Nossos ídolos, eles morreram,
ou assassinados, ou de diabetes, ou de hipertensão, né? Ou morreu naquela rua atravessando o trânsito, porque eram pessoas pretas, pobres, né? E que eram atletas, né? Em algum momento, eram cantores, né? De música popular brasileira, principalmente o samba e o pagode, porque eram as pessoas que a gente via chegar em evidências. E é interessante que quando a gente pergunta para grupos de mulheres pretas, entre 30 e 40 anos, quem são suas referências? Ninguém se auto-intitula como referência ou diz que a sua mãe ou a sua avó preta são suas referências. E quando, na verdade, foram. Por quê? Porque elas não se reconhecem, né, aquelas pessoas, porque elas sempre foram minorizadas. Então, ter ídolos é muito mais difícil, né? Quando você não tem representatividade, ter ídolos negros. Então, assim, a gente não pode espantar que o Pelé, jogador de futebol e com o sucesso que ele fez, fosse o grande ídolo de uma geração. E nada contra, mas é porque ele não tem posicionamentos políticos claros ou muito abertos, ou ele é um ativista ou faz um advocacy em favor da comunidade preta, né, da comunidade negra. Então, eu questiono por que a gente só tem esses ídolos, e se a gente for avançar mais no Brasil, eu vou chegar nos últimos 5 anos, agora que a gente começa a reconhecer os nossos ídolos, quem faz, quem trabalha, quem promove políticas no Brasil. E eu acho que a gente não teria um ídolo, eu acho que a gente teria vários e por setores. Eu acho que na literatura, né, eu acho que hoje é quase uma unanimidade que seja Conceição Evaristo, né? Se a gente for pensar na TV, pela repercussão que ela tem, a gente teria a Maju Coutinho. Na academia, muito mais recente, e por causa de todo esse movimento antirracismo, eu diria Silvio de Almeida e Djamila. Cida Também, Bento Silvio também, Almeida, né? Também, verdade, Djamila, verdade. Porque eles têm alçado essa geração mais nova que estão nas redes sociais. Na área de TI, né? A Lisiane Lemos, que acabou de ser reconhecida como top voice do LinkedIn, né? Durante essa semana. A gente tem a Nina da Hora, que é uma outra pessoa também que está despontando, tem um texto belíssimo e já está escrevendo para o MIT, né? E eu colocaria também a Cristiane Sobral na área de produção de mulheres pretas, porque ela vem de uma trajetória de vida, né? Que várias interseções passaram por essa mulher, né? Do abuso sexual, de não ter paz, né? De ser pobre, negra, e várias questões. E ela tem uma produção literária assim, fantástica de poemas e poesias, e que está sendo reconhecida no Brasil e já no exterior, mas ainda no meio muito restrito, que é do meio negro e de quem vive nesse meio do movimento cultural, né? Então, de certa forma, eu percebo que a gente não tem uma liderança que seja, né, um ídolo que seja uma unanimidade. A gente tem por setores e por áreas, e eu acho que muito por influência das redes sociais, mas a gente tem gente negra, gente preta produzindo muito e muito bem. E eu acho que falta visibilidade e um próprio reconhecimento nosso. Isso leva tempo, mas eu ouso dizer que a gente conquistou muito nos últimos anos graças às redes sociais. Se por um lado ela promove distorções e dissemina fake news, por outro lado ela tem promovido que a gente acesse e tenha conhecimento de vários talentos negros, e outros ídolos vão surgindo, né? E com maior consistência e com maior poder de influência, e eu ousaria dizer com maior poder de nos afetar propositivamente. Angela Davis, ela menciona o trabalho maravilhoso realizado por essas redes, né? Por que a gente não estuda mais essas redes de mulheres negras aqui no Brasil, que fazem transformações profundas nas comunidades, mas que, infelizmente, são muito invisibilizadas tanto pela branquitude quanto pelo patriarcado, né? Vamos aproveitar um momento de consciência, né? Quais mulheres e redes de mulheres negras nossos ouvintes deveriam absolutamente conhecer, e que produções artísticas você recomenda para quem quer
ampliar a sua consciência? Na verdade, eu fiz uma curadoria aqui, eu acho que tem muitas outras, né, Du? Mas, assim, eu vou pegar aquelas que têm feito diferença para ter ganho de escala e valorizado várias mulheres e que não são só aquelas que são altamente visibilizadas na mídia, né? Na área acadêmica, eu indicaria a Preta Doutora, que tem feito um trabalho com pretas acadêmicas e valorização, estudado, feito rodas de conversa e de pesquisa, e que está com um discurso bastante coerente nessa área de ter pretas acadêmicas e competentes e valorizadas. Eu gosto da liderança dela nesse sentido. Livros, eu indicaria Os Feminismos Plurais, da Djamila. Música, eu indico a Luedja Luna, que é uma baiana morando no Rio de Janeiro, que está com uma música preta nova, que é meio um soul, né? Uma música, um MPB, que tem uns toques de tambor, mas que tem uma letra muito... A musicalidade, né? O groove é muito suave, e a poesia é bastante marcante, sem ser agressiva, né? E ela traz vários elementos da cultura negra, e eu ousaria chamá-la de um afrofuturismo soul, e olha, por conta e risco meu, só isso. Mas é para as pessoas ouvirem, porque é bem gostoso, e ela traz esse expoente da nossa cultura com essa suavidade jovem que ela tem, né? E é uma pessoa, uma mulher muito bonita. E também outra rede que eu tenho visto que ela tem crescido muito e tem agregado várias mulheres e trago vários títulos desconhecidos pela maioria de nós, que é o Lendo Mulheres Negras no Instagram. Então tem sempre a indicação de livros, formação de grupos de leitura e discussões, mas sempre trazendo literaturas novas e dando visibilidades para escritoras que ainda estão invisibilizadas. Então, essas são as minhas indicações, Lu. Nossa, que legal, que legal. Eu acrescentaria, você estava falando de música que tem uma letra muito interessante, eu acrescentaria Linda Quebrada, e eu sou super fã da Lineker também, né? Então aí já tem esse aspecto mais interseccional ainda, né? De mulheres negras, trans, da periferia, que tem feito realmente um trabalho fantástico no âmbito da música, né? Bacana, Du. Também gosto delas. Você conhece as duas? Conheço, ouço as duas. Hoje conversamos com a Elisângela Machado sobre consciência negra. Se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, quiser deixar um comentário sobre esse episódio que foi maravilhoso, ou simplesmente deixar uma mensagem para a gente no nosso perfil, a gente está no Instagram, @Diversiartepodcast, ou se você preferir, estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais, @VanFerreiraLemos, @Edu.Estelita, e o Instagram da Elisângela também é @ElisMachado12. E aproveite para visitar o site do Instituto Diversidade e se inscrever em um dos nossos próximos cursos. Nós estamos, né, Elis, naquele momento de se encontrar e planejar os cursos do ano que vem, e estamos animadíssimos. O site é www.institutodiversidade.com.br. Nós vamos colocar o link na descrição do episódio, e foi um prazer estar com vocês. Obrigado por nos escutar. Obrigado, Elisângela, pela aula, como sempre é, de consciência negra. A gente se vê daqui a 15 dias para mais uma conversa sobre diversidade e arte.